Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Guedes, sou psiquiatra e você está no canal Informalmente. Seja bem-vindo. Hoje iremos falar um pouquinho sobre transtorno de personalidade borderline. Já ouviu falar? Essa personalidade ela é caracterizada pela instabilidade de humor. As pessoas geralmente saem do 8 ao 80 rapidamente e têm uma dificuldade muito grande social, em relações interpessoais, porque simplesmente se tornam incompreensíveis. São pessoas que ficam muito irritadas de repente, em outro momento são extremamente amáveis. Existe uma carência afetiva muito forte e um sentimento de vazio, que é o que caracteriza muito bem a uma pessoa que tem essa síndrome. Borderline, ele vem exatamente de borda, né? Então ele fica entre neurose e psicose, é uma borda. Então, tanto apresenta sinais e sintomas de um transtorno neurótico quanto de transtornos psicóticos. Então, muitas vezes, o borderline ele perde um pouco o controle, elevando muitas vezes a raiva, impulsividade, chegando muitas vezes até a delírios e alucinações. E uma grande diferença entre o transtorno, por exemplo, borderline e bipolar, já que os dois apresentam essa labilidade de humor, é que a labilidade de humor dentro do transtorno de humor bipolar acontece em tempos mais prolongados. Então, a pessoa está deprimida por um período, alguns meses, e depois por outro período eufórica, o que não acontece no transtorno de borderline, que é um transtorno um pouco mais rápido dessa labilidade, dessa alteração de humor. A impulsividade é uma grande característica do transtorno e é ela, muitas vezes, que faz com que o paciente se coloque muito em risco. Automutilação e pensamentos e tentativas de suicídio são muito frequentes em quem sofre com esse tipo de transtorno. E por isso precisa de muito cuidado. Por serem pessoas que são extremamente carentes afetivamente, porque ficam com esse sentimento de vazio muito crônico, terminam afastando as pessoas de perto dela. E esse isolamento não é muito bom para o borderline. Apesar de que ele parecer querer estar isolado, mas esse isolamento não lhe faz bem. Alimenta mais ainda esse sentimento de abandono. Como que eu tenho borderline? De onde que vem o borderline? A gente pensa tanto em fatores genéticos, né? A gente sabe que gêmeos univitelínicos ali têm uma característica, tem uma possibilidade maior quando uma é borderline, o outro também ser. E quando os pais têm o transtorno de personalidade borderline, existe uma chance maior do filho também ter. Então a gente pensa em fatores genéticos, a gente pensa também em fatores ambientais. Por exemplo, um ambiente em casa, um ambiente familiar que não é muito saudável, violência doméstica, violência sexual na infância, tudo isso faz com que esse transtorno possa ser desencadeado. E a gente pensa também em fatores neurológicos, né? Existem uns pontos na nossa cabecinha que regula as emoções, né? E nesse caso do borderline, ele está muito ativo, é por isso que as emoções são sentidas de uma forma muito mais intensa. E também tem um ponto lá do autocontrole, que no borderline ele está menor, ele está reduzido, por isso que tem essa impulsividade muito aguçada. Então a gente pensa na origem do borderline juntando mais ou menos esses três fatores por aí. Como que a gente faz um tratamento para o borderline? Existe uma medicação específica para ele? Não existe uma medicação específica para o transtorno de personalidade borderline. Mas as características do transtorno, como tristeza, angústia, sentimento de vazio, impulsividade, nesse aspecto a gente consegue fazer algumas medicações que possam controlar um pouco mais essa impulsividade e esses outros sintomas. Mas o fator principal para o tratamento continua sendo psicoterapia. Então a terapia, principalmente da linha da cognitiva comportamental, dialética comportamental, por exemplo, é excelente para quem tem o transtorno de personalidade borderline. Você conhece algum borderline? Sabe quem tem borderline? Ajude essa pessoa e, se você for ela, procure ajuda também, tá? É muito importante que você comece a se conhecer e tenha esse controle emocional para te fazer muito bem socialmente. Até a próxima!